Se você tem dor na coluna, com certeza já passou pela sua cabeça. Eu vou colocar um colete nessa coluna que eu acho que vai melhorar. Mas será que eles vão te ajudar mesmo? Vem comigo que eu vou te explicar como funciona o colete e se ele realmente vai funcionar para sua dor. Gente, eu fiquei impressionada com a quantidade de coletes que existe no mercado. Tem preto, branco, flexível, rígido, que coloca por baixo da roupa, por cima da roupa, com ou sem alças, alça cruzada, alça reta, pegando até o pescoço, e tem uns que são destinados só para atividade esportiva. Você já usou algum colete desse? A gente sabe que os coletes estão no mercado principalmente para 3 objetivos. Um é para corrigir deformidades, principalmente pessoas que não têm controle voluntário do tronco, uma pessoa com uma lesão medular, alguma questão que ela não consiga segurar o seu tronco, então o colete vai servir como um suporte para evitar que ela encontre uma postura com deformidade e isso dificulte os cuidados dessa pessoa. É usado também quando a gente precisa limitar os movimentos da coluna. Por exemplo, no caso de uma fratura, eu preciso imobilizar esse local. Eu preciso que essa coluna não se mexa. Então a gente coloca um colete que é para limitar o movimento, porque quanto mais a coluna se mover, maior a chance de fraturar mais. Então a gente precisa imobilizar esse local e por isso o colete é recomendado. E ele também é muito utilizado para estabilizar a coluna. Então, por exemplo, até hoje, muitas pessoas acreditam que as dores da coluna vêm por causa de algum movimento errado, como se fosse uma causa e consequência. Por exemplo, movimentei errado, me curvei errado para pegar um objeto, isso me causou dor. Então, a lógica é o quê? Eu vou colocar um colete, o colete vai estabilizar a minha coluna, não vai deixar que eu me movimente tão errado e isso vai diminuir a dor. E aí, no nosso corpo, a regra é o seguinte: o que você não usa, você perde. Se você não está usando o músculo, porque o colete está lá fazendo a função do músculo, você vai perder esse músculo, então ele vai atrofiando. E aí, muitas pessoas não gostam de recomendar o colete justamente para não acostumar, não enfraquecer a musculatura da sua coluna. E também pode acontecer o seguinte: por causa dessa sensação de estabilidade que o colete traz, a pessoa pode achar que está melhor, que está bem, e aí exagera no movimento, exagera no peso que vai pegar, e isso machuca novamente a coluna da pessoa. Agora, o que eu vim aqui falar para vocês foi o seguinte: vocês sabiam que recentemente teve um grande debate para saber, se o colete funciona ou não? Apesar dos efeitos adversos, apesar das indicações, dos objetivos, a galera lá, os cientistas começaram a discutir. E aí, esse colete realmente funciona? Vale a pena usar? Ele tem um efeito tão bom que a gente supera os efeitos negativos? Se você não me conhece, eu sou Ângela Barros, sou mestre em fisioterapia e uma das coisas mais legais que eu aprendi, tanto na graduação, na iniciação científica, quanto também no mestrado, foi aprender a buscar e a ler uma evidência científica de qualidade. Porque estudo, tem muitos estudos. Imagina que cada estudo é uma pessoa que está falando alguma coisa. Então, se eu tiver 4 estudos falando de suporte lombar, eu preciso ver quem é que está falando, se essa pessoa tem realmente relevância, se esse estudo tem realmente relevância. Porque pode ser um estudo que colocou ali as informações, que não fez um método legal, que não utilizou pessoas o suficiente para representar a população. Então tem vários critérios que a gente leva em consideração. E o conteúdo desse vídeo, por exemplo, foi pesquisado na Cochrane, que é uma plataforma internacional, sem fins lucrativos e que fornece informação de alta qualidade para tomada de decisão em saúde. Então, tanto nos atendimentos quanto aqui nos vídeos, nas informações que eu procuro compartilhar aqui no YouTube ou no Instagram, onde eu puder, eu estou buscando falar por meio de evidência científica, que é o que traz respaldo, que diz, realmente vale a pena. Ou então, não investe nisso não, porque isso aí não vai levar muito pra frente, ou então é placebo, sabe? Coisas desse tipo. Então, assim, de um lado tem a indústria farmacêutica, indústria de produtos hospitalares, que testa o produto que ela vai vender depois. E por outro, tem pesquisadores sérios nas universidades que têm um interesse genuíno de cuidar das pessoas, de cuidar de uma condição, de fazer com que a ciência evolua, com que a saúde, os conhecimentos científicos em saúde evoluam. Então a gente vai
optar por essa turma aqui, tá bom? Então, para você ajudar a engajar esse conteúdo, já curte o vídeo, compartilha no WhatsApp, compartilha no grupo da família, se inscreve no canal, porque quando você se inscreve, o YouTube te mostra mais conteúdos como esse, aí você fica super bem informado. Então, aqui vão 5 fatos que nós sabemos baseados em testes científicos sobre suporte, cintas e apoios da coluna lombar. Número 1. O suporte lombar não diminui a chance de você ter uma primeira crise de dor nas costas. O que evita, o que previne dor é fortalecimento da musculatura. Que bom, né? Imagina se a gente tem que ficar andando com esse suporte lombar para cima e para baixo com medo de ter uma crise na coluna. Não ia dar certo, ia passar calor, ia ficar um negócio horroroso. Número 2. O suporte não serve como tratamento para dor nas costas. Sinto te informar. Ou seja, usar ou não usar dá no mesmo. Pronto. Apaga o vídeo, exclui, pronto. Já tem aí a informação que você quer. Não, mas espera aí que ainda tem mais 3 fatos e você vai achar interessante. Esse terceiro, por exemplo, diz o quê? Que quando a gente fala de dor crônica na coluna, o que é dor crônica? É a dor que está há pelo menos uns 3 meses aí na sua vida. Você faz de tudo, ela diminui, mas depois aumenta, ela fica sempre naquele stand-by ali e não te deixa. Essa dor, ela fica por muito tempo, não fica só 3 meses. 3 meses assim é o mínimo. Mas os pacientes, por exemplo, lá da clínica, tem pacientes com 10 anos de dor. Então, para esse tipo de dor, o suporte lombar pode ajudar. Não na dor especificamente, o nível de dor, a intensidade, a percepção de dor fica a mesma, sendo que ele vai ajudar na função da coluna. E isso também é importante, porque apesar de você estar sentindo dor, você pode se movimentar, pode fazer alguma atividade, pode não ter tanto prejuízo das suas atividades diárias. Por causa disso, ajuda também a você retornar mais rápido ao trabalho, porque a dor lombar é a dor mais incapacitante no sentido de falta de trabalho, no sentido que a pessoa precisa deixar de fazer o que estava fazendo. Então, nesse caso aqui, o suporte lombar pode te ajudar. Agora sim, quando a gente compara o suporte lombar ao tratamento fisioterapêutico, o suporte não fez diferença. Não foi melhor que o tratamento fisioterapêutico e nem quando foi associado a ele, concomitante, não fez diferença significante. Então, se você está em tratamento fisioterapêutico, continua no tratamento que ele é mais relevante para a sua melhora. O quinto fato é que realmente o suporte tem pontos contra. Então, assim, não é aquele tipo de coisa que, vou usar e ver no que dá, não dá em nada. Se bem não fizer, mal também não faz. Não, pode fazer mal sim, porque foi visto como efeito adverso, limitação do movimento. E a gente sabe que para tratar dor na coluna, principalmente, não existe mais essa história de ter repouso, de ter limitação de movimento. Pelo contrário, isso piora a dor. Então, se você usa um suporte que limita o movimento, isso vai piorar a tua dor. Um estudo relatou que em casos de pessoas que têm estenose lombar, o que é estenose lombar? É o estreitamento do canal. Pessoas que têm estreitamento do canal, elas precisam de abrir espaço na coluna. Então, tudo que limitar o movimento, que deixar a pessoa muito esticada, assim, muito tensa e muito dura, como no caso do efeito do suporte lombar, vai sentir mais dor. Então, em pessoas que têm estenose, é totalmente contraindicado utilizar suporte lombar. Aí você pode estar se perguntando: Ângela, mas e se o suporte for flexível? Ele vai dar essa limitação do movimento? Nesse estudo que eu tô falando para vocês, eles buscaram lá se tinha evidência, se tinha diferença entre o colete flexível, entre o colete rígido, e tudo que eles encontraram foi o seguinte: nada de nada. Ou seja, poucos estudos, e esses poucos estudos tinham a qualidade ruim. Então, é melhor não arriscar. Baseada nesse estudo, minha opinião é o seguinte: se você puder investir em alguma coisa, investe em exercício, em fortalecimento, em mobilidade. Uma simples caminhada é o suficiente para ativar hormônios inibidores da dor. Então, se você puder investir em alguma coisa, invista nisso, em vez de estar comprando suporte. Eu conheço pessoas que têm assim um guarda-roupa de coletes lombares. E aí, tem uma crise e coloca o colete. Acha que aquilo está funcionando e, na verdade, só está mascarando, porque se fizesse o tratamento certinho, da forma que a evidência aponta como o melhor tratamento, que são exercícios, manter-se ativo, manter-se informado, cuidar da alimentação, essa dor estaria mais controlada
estressada e os episódios de crise menos frequentes. Então, se eu estivesse com uma crise de dor, ou melhor, se eu estivesse com uma dor crônica há muito tempo, eu iria investir em exercício, porque além de me ajudar na dor, ia me ajudar no meu estado de saúde geral. Eu iria me tornar mais ativa, menos estressada, controle de humor, controle de metabolismo, controla todas as funções do corpo. Então vai no que traz mais benefícios para você. Inclusive, se você curtir se inscrever no canal, eu acho que a dor vai embora rapidinho, tá? Um beijo, te vejo no próximo vídeo.